Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando o Entrevistas, aqui no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. O meu convidado hoje é educador, é cientista social e é um militante pela causa da educação no Brasil. Eu vou conversar com Daniel Cara. Daniel Cara é membro titular do Fórum Nacional de Educação e ocupa a cadeira da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. É doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciência Política e bacharel em Ciências Sociais. Foi membro da direção da Campanha Global pela Educação e do Comitê Diretivo da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação. Daniel Cara também é colunista do UOL e possui blog na revista Educação. Muito bem-vindo, Daniel. É um prazer recebê-lo e é um prazer também receber a vereadora Ananice, vereadora por São Bernardo do Campo, pelo Partido dos Trabalhadores, a única vereadora negra de São Bernardo. Daniel, eu queria começar, só para dar uma situada sobre a nossa conversa de hoje, para que quem está em casa nos entenda. Se você tivesse que escolher dois educadores brasileiros como, assim, seus paradigmas, os caras que você acha que nós deveríamos ter seguido e não seguimos, quem seriam esses dois? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, especialmente, Juca, porque eu sou um grande admirador do seu trabalho, um prazer estar aqui com a Ana também, parabenizar pelo seu trabalho em São Bernardo, um trabalho aguerrido. Essa é uma pergunta especial e é uma pergunta até fácil de responder. O Brasil tem dois educadores que são reconhecidos no mundo todo, mas não são reconhecidos como mereceriam aqui no Brasil. O primeiro é o Anísio Teixeira, que foi talvez o educador brasileiro que teve mais influência nas políticas de educação, porque teve posições em Brasília, teve posições no governo da Bahia, e o trabalho dele nunca foi implementado efetivamente. O Brizola tentou com o CIEPS, mas não deu certo com o Darcy Ribeiro, mas de fato o Anísio Teixeira é um educador muito à frente do seu tempo. E o outro é o Paulo Freire. Paulo Freire é o maior educador no mundo do século XX, é o maior já do século XXI, é o educador mais lido no mundo todo, né, incomparavelmente o mais lido em todas as referências bibliográficas nos Estados Unidos, na Europa. É o principal educador da reforma finlandesa da educação. Então, na Finlândia, que é o país que nós temos a melhor educação, o Paulo Freire é a principal referência. E, infelizmente, no Brasil, não só ele não é lido, não só ele não é implementado em relação às suas ideias, mas também o Paulo Freire, ele quase perdeu o título de patrono da educação brasileira o ano passado. E graças ao movimento que foi liderado pela Luísa Erundina, eu participei também da coordenação desse movimento, a Anita Freire, esposa, né, e viúva do Paulo Freire, nós conseguimos manter o Paulo Freire patrono da educação brasileira por um motivo muito claro. Nós tínhamos uma senadora que relatava a matéria, que é a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, que é uma guerreira da educação, e ela conseguiu conter a tramitação desse projeto no Senado. Então, eu também quero deixar aqui registrado o meu agradecimento como educador ao trabalho da Fátima Bezerra. Daniel, você podia me dar uma explicação razoável para tamanha barbaridade? Quer dizer, como é que o Brasil tem um educador como Paulo Freire, reconhecido mundialmente, como você acaba de descrever, e aqui dentro ele é escondido, sob o pretexto de que ele é comunista? Isso. É isso que me explique. Paulo Freire é o educador que mais trabalha na perspectiva da emancipação do homem e das mulheres. Então, ele é um educador que ele acredita na relação horizontal, inclusive, entre educador e educando. Isso significa que ele enfrenta o tradicionalismo pedagógico, e o tradicionalismo pedagógico ele é mais barato, ele custa menos, ele tem uma... É um tipo de educação, por exemplo, que pode ser realizada sem o papel do professor, inclusive.
É o que o Paulo Freire chamava de educação bancária, que é uma educação meramente falsa, sem sentido de relação concreto entre professor e aluno. O resultado disso é que ele constitui uma educação que para muitos é revolucionária, e ela é revolucionária no modo de fazer a pedagogia, ela é revolucionária na maneira como se estrutura a sala de aula. E ele efetivamente vai fazer com que as pessoas tenham um pensamento crítico. Essa educação que o Paulo Freire constrói é uma educação em que o educador ele tem que entrar no mundo do educando, e entrando no mundo do educando, ele vai desenvolvendo o pensamento crítico do educando, e dessa maneira o educando vai se alfabetizando, vai começando a construir a sua relação de cognição e principalmente vai se apropriando do mundo e da cultura. E isso gera temor dos setores ultraconservadores. Na realidade, eles escolhem o Escola Sem Partido, que é um movimento que lidera essa luta contra o Paulo Freire, escolhe o Paulo Freire como alvo fundamental de uma pedagogia que é uma pedagogia crítica que vai fazer com que o Brasil rompa com essa realidade de enorme desigualdade, de um status quo que é inaceitável, mas que para eles é um status quo vantajoso, porque eles querem a manutenção das desigualdades. Então, o Paulo Freire é um educador que gera um pensamento crítico, e o pensamento crítico hoje não é aceitável para muitos setores da nossa sociedade. Você ouviu o Daniel Cara dizer que o Paulo Freire é adotado na Finlândia. A Finlândia é tida e a vida como o país com o melhor nível educacional entre todos os países do mundo. E não me consta que a Finlândia seja um país comunista. Eu até vou dar uma olhada depois, mais profundamente, para descobrir eventualmente que é, mas me parece que não é. A vereadora de São Bernardo, que está muito longe da Finlândia. Muito. Faz favor, a sua primeira participação, a sua pergunta. É um prazer te receber aqui, Nanice. Oi, Juca. Eu que agradeço pelo convite, né? Conhecê-lo, participar do programa, que eu admiro bastante, conhecer o Daniel, a luta do Daniel em defesa da educação para todos. E é interessante a introdução que ele fez sobre o nosso patrono, Paulo Freire. E quando ele fala do educando, Paulo Freire ele já revoluciona a educação, porque ele já tira a palavra aluno. Né? A palavra aluno significa sem luz. E na perspectiva freiriana, educando, né? Ele coloca o professor e o educando praticamente no mesmo patamar, porque um pode aprender com o outro. O educando também ele tem experiência para poder passar para o professor. Então, ele trabalha a educação como uma troca, não como considerando o educando como uma tábula rasa, né? Que o professor vai lá e deposita as informações e o conhecimento no educando. Não, o educando é uma pessoa que tem experiência e ele vai para a sala de aula para poder trocar com o professor. Não é isso, Daniel? Exatamente isso. Uma ótima freiriana, Ana. Fez uma bela leitura. Você tem um interesse especial, específico na questão educacional, ou é apenas parte das suas preocupações? Não, eu já fui coordenadora do MOVA, que é Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, lá do ABC. A minha própria história de vida também me remete a esse trabalho com a educação, porque eu não tive oportunidade de estudar quando era criança. Eu tive que... Meu pai não tinha condições, ele era lavrador, trabalhava na roça. E para a família toda se alimentar, todo mundo tinha que trabalhar, inclusive as crianças. Então, eu não tive acesso à educação quando eu era criança, então eu fui me alfabetizar já na juventude. Então, eu acho que é um interesse já de E de alguma maneira, Ana, pelo método do Paulo Freire, não? Não, é o que eu fiz supletivo, né? Tá. O primeiro ensino fundamental, quase médio, o médio também. Tá. Não era pelo método, mas eu estudei o método do Paulo Freire. Ô, Daniel, dá uma explicadinha para quem está nos vendo, quer dizer, das suas funções hoje, para a gente aprofundar essa questão. Eu sou coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ao mesmo tempo, a campanha, e eu acumulo a função de coordenar uma iniciativa chamada 100 milhões por 100 milhões, que é uma iniciativa que foi criada pelo Prêmio Nobel da Paz, Kailash Satyarthi, que tem o Brasil como um dos principais países de atuação dele. E o trabalho basicamente significa a luta pela garantia de que todo
toda criança, todo adolescente tenham educação, saúde e assistência social garantidos. Então, a criança tem que ser livre do trabalho infantil, o adolescente também, tem que ter o direito à educação assegurado e o direito à saúde assegurado. E, por incrível que pareça, essa é uma questão que está muito distante da realidade. Nós temos hoje 2,7 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola. Pela Constituição, todos deveriam estar na escola. Nós temos em creche, para você ter uma ideia, Juca, cerca de 3,4 milhões de crianças que estão fora da escola e que requerem o direito à creche. Então, as famílias elas vão até as prefeituras exigir o direito à creche. Então, o Brasil é um país que disse no passado que tinha universalizado as matrículas. Não é verdade. Falta muita gente ainda que precisa entrar nas escolas. E a qualidade da educação, ela está bastante distante de ser aceitável. Por que chama 100 milhões por 100 milhões? Essa é uma ótima pergunta. Porque a ideia é mobilizar 100 milhões de cidadãos no mundo por 100 milhões de crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade. Eu estive na Índia, por exemplo, e a nossa ação na Índia era quebrar uma região de prostituição infantil. Minutos antes da gente chegar lá, teve um descarrilhamento de trem, que a gente acredita que foi proposital. Quase 10 mil pessoas morreram, nem teve notícia disso no Brasil. Para você ter uma ideia de como a situação da prostituição infantil na Índia, ela é uma situação que movimenta fortemente a economia e vários setores que são interessados nesse negócio nefasto que a gente enfrenta. Agora, aqui no Brasil também, para não falar da Índia, no Ceará, em Alagoas, a situação da prostituição infantil ela cresce cada vez mais. O trabalho doméstico das crianças é uma situação calamitosa. Então, a ideia é mobilizar o mundo e começa com Brasil e Índia essa luta das 100 milhões por 100 milhões. Tá, quer dizer, esta não é uma campanha que se limite ao Brasil, esta é uma campanha internacional. Mundial. Tá. Já a outra instituição da qual você faz parte, ela tem um trabalho aqui, junto ao Congresso Nacional, junto ao Parlamento Brasileiro. O Congresso é o espaço que a gente mais atua, porque o que acontece? Nós lutamos pelo direito à educação. Isso significa, por exemplo, uma necessidade de 37 bilhões de reais a mais para a gente garantir que todas as crianças tenham escolas dignas, por meio de um mecanismo que nós criamos que consta na lei do Plano Nacional de Educação, que é o custo aluno qualidade inicial. Ele exige 37 bilhões de reais que precisam ser investidos na educação das nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos, porque como a Ana disse, trabalhou no MOVA, né, tem muitos adultos que não tiveram educação básica. O resultado disso é que o Congresso passa a ser a nossa esfera, porque é uma situação de disputa com o Poder Executivo. O Poder Executivo não transfere esse volume de recursos para a educação. E aí a gente vai até o Congresso, até o sistema de justiça. Nós temos várias ações no Supremo Tribunal Federal. Agora, no Congresso é o espaço que a gente teve as principais conquistas. O Fundeb, que é o fundo que financia 40 milhões de matrículas no Brasil, de todas as matrículas de educação básica. O piso do magistério, a lei de cotas nas universidades, a lei do petróleo para a educação e o Plano Nacional de Educação foram as nossas principais conquistas, junto com uma emenda à Constituição, que é a emenda à Constituição 59 de 2009, que foi a maior transformação constitucional positiva desde 88. O problema é que nada disso está sendo implementado, então a gente ganha no Congresso, mas o Poder Executivo e o Poder Judiciário não acompanham essas vitórias, né? Então, essa situação. Esta não deve ser uma situação que não seja familiar a você, né, Ana? As decisões tomadas na Câmara dos Vereadores ou as discussões feitas na Câmara dos Vereadores que não chegam necessariamente a mover o Poder Executivo. Se você tiver que fazer um quadro da educação em São Bernardo, que é dos municípios mais ricos de São Paulo, qual é o quadro? Eu acredito que a educação na nossa cidade hoje, se a gente for falar dos avanços que nós tivemos nos últimos anos, é uma educação boa. Tá. Alcançamos no último governo, do prefeito Luiz Marinho, o IDEB 6,8, que estava previsto mais tempo para poder alcançar essa nota. Então, é uma nota boa, não é uma nota ruim. Explica o que é o IDEB, Ana. É o Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Então, alcançou 6,8, não é ruim, é bom. É claro que quando a gente fala da educação, há sempre o que melhorar. Sim. Né? A gente tem sempre que trabalhar para ter um melhor investimento, material escolar de boa qualidade. Mas qual é a porcentagem de crianças
crianças, por exemplo, que não estão na escola em São Bernardo, é sabido? Se a gente for falar em relação à creche, por exemplo, que é um direito da criança, a gente tem em torno de 15 mil crianças fora da creche, né, na lista de espera. É muita coisa. Agora, se a gente for falar da educação um pouco ampla, eu queria entrar um pouco nesse ponto que o Daniel trouxe aí, quando a gente vai discutir a inclusão das crianças, o acesso e a garantia das crianças na sala de aula, a gente tem que estar associada a outras políticas, a outras secretarias. No seu ponto de vista, Daniel, a distribuição de renda, quando se trata das crianças em situação de violência sexual, prostituição, trabalho infantil, a garantia ao acesso à educação teria que estar associada a uma distribuição de renda? Totalmente. Você trouxe, eu acho que o ponto principal, e é isso que casa a ideia da campanha nacional pelo direito à educação com a 100 milhões por 100 milhões. Só a política de educação não vai dar conta do problema educacional brasileiro. Por quê? Por exemplo, São Bernardo do Campo, nós temos regiões lá de altíssima vulnerabilidade. Só a política de educação não vai garantir que a criança permaneça dentro da escola. É preciso uma política de trabalho e renda para os pais e mães, é preciso uma política de assistência social, uma política de saúde, e essas coisas têm que encaminhar em conjunto. Para vocês terem uma ideia de números, né, São Bernardo do Campo, de fato, teve esse avanço. São Bernardo do Campo tem como o gasto aluno ano na creche cerca de R$20 mil por aluno ao ano. O valor do Fundeb, que é o Fundo Nacional, que é o que de fato tem de dinheiro concreto para cada município brasileiro, não chega a R$4 mil. Então, o seu Bernardo, pela sua capacidade arrecadatória, consegue ofertar uma creche de maior qualidade. Quando colocar essas 15 mil crianças dentro das creches, São Bernardo vai viver uma revolução em poucos anos, vai se tornar um município extremamente atrativo, por exemplo, para as empresas, já é, né? Mas ele vai voltar a ser um município cada vez mais líder em termos de possibilidade de industrialização, setor de serviços. Qual é a vantagem de São Bernardo? Tem uma arrecadação, mas ali atrás, de fato, fez uma política mais articulada entre educação, saúde e assistência social, especialmente para a creche. Eles construíram grandes equipamentos de creches, que eu tenho a oportunidade de visitar o Brasil inteiro, né, vendo política de creche, e eu acho que é uma das mais avançadas. O acerto foi esse. Agora, são poucas as prefeituras, poucos governos estaduais, e nunca aconteceu no nível federal, a capacidade de fazer com que as secretarias e os ministérios conversem. Essa liderança, Juca, ela é uma liderança que, no caso da Finlândia, que eu conheço bem, o caso da Coreia do Sul, que eu não acho que é um bom exemplo para nós, mas também funcionou assim, é a capacidade do governo de entender que existem direitos e existem problemas. E que a solução não depende só de uma pasta e não pode ter protagonismo entre um secretário ou um ministro contra um secretário e outro ministro. Então, o exemplo de São Bernardo é um exemplo positivo, como foi aqui na prefeitura da Luiz Erundina, com Paulo Freire, que tinha um secretariado que era um ministério, né? Paulo Freire, Marilena Chauí, quer dizer, Amir Cair, era um sonho aquela composição. Como foi em alguns momentos também na prefeitura da Marta Suplicy. Um pouco antes de Erundina, a gestão Mário Covas já tinha feito um bom trabalho para mostrar que bons gestores são aqueles que conseguem fazer com que a sua equipe trabalhe em torno de um problema concreto e a partir dos direitos da população. Muito bem. Esse assunto, não é que esse assunto é importante. Esse assunto é o assunto mais importante do Brasil. A educação, que tanta gente fala, sobre a qual tanta gente fala e sobre a qual pouca gente age como deveria. O Brasil é o que é, ainda porque não deu à educação a atenção que deveria dar. Nós vamos continuar esse assunto, nós vamos continuar essa conversa no próximo bloco. O Entrevistas volta já.